vi se mexendo aí. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de abril de 2016, terça-feira. O número do verbete é 3.714. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 11 máximos. O título do verbete é Residência Projeciogênica. A especialidade é intrafisicologia. Quem redigiu o verbete já é a nossa professora veterana, Valdirene Royer. A professora Valdirene é natural de Espigão Alto, é isso mesmo? Espigão Alto, no Rio Grande do Sul. Atualmente ela está morando em Foz do Iguaçu. Ela é bacharel em Ciências Econômicas, graduada em Psicologia, fez especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior e é mestre em Administração. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 1994 e é tenepsista desde 1999. Esse é o seu quinto verbete? Sétimo verbete. E ela é especialista em projeciologia, não é isso? A maioria dos seus verbetes é sobre projeção, né? Todos sobre projeção. Então vamos à definição. A residência projeciogênica é a moradia organizada e otimizada com a finalidade de predispor o desenvolvimento projetivo da consim, homem ou mulher, interessada em dinamizar a autoevolução consciencial. A pensenologia, o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida, os ortopensenes, os autopensenes, os lúcido-pensenes, a teática da projetabilidade lúcida, favorecendo a instalação do holopensene projeciogênico na própria residência, o holopensene doméstico desassediado, o holopensene doméstico evolutivo, o holopensene interassistencial, a manutenção da autopensenização sadia a partir das reciclagens intraconscienciais constantes, a base intrafísica saturada por autopensenizações sobre a projeção consciente. Agora na fatologia. A residência projeciogênica, a casa da consim projetora, a base intrafísica da autoprojetabilidade lúcida, o ambiente homeostático facilitador da projeção consciente, a valorização da vida multidimensional, o domicílio intrafísico preparado para os experimentos projetivos, o ambiente físico arrumado, favorecendo a aplicação das técnicas projetivas, os objetos intrafísicos guardados nos devidos lugares, a casa bem cuidada, o descarte dos bagulhos energéticos, a decoração discreta e agradável, os ambientes silenciosos e otimizados, os ambientes bem ventilados, a climatização do ambiente, o hábito pró-projetivo, a residência projeciogênica facilitando as autorreflexões sobre os experimentos projetivos, o cultivo diário do interesse pela projeção consciente, a rotina de estudos, os lembretes pró-projetivos e os registros projetivos. Agora aqui na parafatologia, a residência projeciogênica facilitada pela autovivência do estado vibracional profilático, o emprego da sinalética, energética e parapsíquica no rastreamento das energias na residência projeciogênica, a alcova energeticamente blindada, as energias conscienciais da consim projetora, o ambiente doméstico otimizado propiciando o desenvolvimento da percepção da aura projetiva e o ambiente desassediado favorecedor da desassim.
Agora aqui na argumentologia, nós temos o item taxologia com 4 tipos de ambientes importantes de se manter na residência projeciogênica. E depois no item registros, nós temos 7 acessórios otimizadores dos registros projetivos. Agora na remissiologia nós destacamos agenda projetiva, alcova blindada, base intrafísica, holopensene desassediado, progessiofilia, residência proexogênica e territorialidade individual. Nós lemos só alguns, né? Tem 15 itens aqui na remissiologia. Agora a frase enfática. A residência projeciogênica é a base intrafísica ideal, com holopensene homeostático, otimizado, da consim projetora auto-organizada e dedicada, favorecendo a vivência da projeção consciente. Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui residência projeciogênica? Emprega esforços para manter a base intrafísica pessoal organizada? Aqui na bibliografia específica nós temos uma referência, que é o léxico de Orto Pensatas. Agora aqui a mega-análise, que tem 20 itens, 20 palavras marcantes no verbete. Essa mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e a Socorro Frazão. Moradia, projetarium, tenepissarium, alcova, escritório, intrafisicoteca, funcionalidade, auto-organização, autoplanejamento, climatização, autodesassédio, disciplina, progessiofilia, interassistencialidade, progessiocracia, autoevolutividade, ortopensenidade, intrafisicologia, conviviologia e reciclologia. Então nós perguntamos para a verbetógrafa, já é a especialidade dela, né? Mas mesmo assim, por que te motivou a escrever sobre esse tema? O que te levou? Qual o contexto? Sim, eu estava escrevendo o verbete projeciograma, que eu já apresentei aqui na tertúlia. E aí ele é baseado, aquele verbete, o projeciograma, no ciclo projetivo. E aí tem as variáveis, o objetivo é para se analisar uma projeção. Então, o nível da projeção, quais são as variáveis, e tirar da projeção o conteúdo do fenômeno. Então, ou seja, onde a pessoa estava projetada, com quem ela se encontrou, por que ela estava naquela dimensão, o que ela fez. E aí, analisando todas essas variáveis, eu comecei a observar que tem uma fase antes, que é onde o projetor reside, e que isso influencia bastante. Eu comecei a observar isso porque eu já venho estudando já há vários anos essa especialidade. Hoje eu já assumo que a projeciologia ela faz parte aí de uma das especialidades que eu gosto de estudar, e provavelmente uma das que, mesmo eu mudando de IC, eu acabo voltando, retornando, aprofundando e estudando aí em relação à projeção consciente. Então, já tomei assim como uma das especialidades da minha Proexis. E eu venho estudando. E aí, então, surgiu esse nome de estudar a residência projeciogênica, que é o local otimizado, onde a pessoa reside, ela vive o seu dia a dia, ela está acoplada, né, com, seja os móveis, o local que ela reside. Então, isso é a residência dela. Isso repercute na projeção. E também eu comecei a observar dentro das minhas pesquisas, durante a conversa com as pessoas, que as pessoas querem ter projeção. Mas, só que tem todo um investimento, uma caminhada para se chegar a ter o fenômeno. Claro que a pessoa pode aplicar a técnica projetiva em laboratório, produzir o fenômeno, mas para que ele se repita, se torne mais frequente, a pessoa precisa ter um investimento. E aí, então, a razão de entender melhor a questão da residência projeciogênica, sendo aí a residência da pessoa, onde ela vive.
onde ela dorme, né, todas as noites, que é uma das propostas que o professor Valdo trouxe e colocou no Tratado Projeciologia, que ele embasa a ciência Projeciologia, que é da Consim, todas as noites que ela dorme 8 horas, ela aproveitar esse tempo. E aonde que a Consim está à noite? Está dormindo na sua residência. Então, aí a importância de a pessoa começar a investir para desenvolver a projeção. Então, investir na sua casa, na sua residência, onde ela reside, onde ela vive, onde ela está, passa pelo menos 8 horas do seu dia, ela passa dentro da residência. E a gente sabe que há um acoplamento, há uma interação das energias da pessoa com o ambiente, com o local que ela está dormindo, ela está se alimentando, é o local que ela está, passa essas 8 horas. E isso influencia bastante em ela produzir a projeção depois. Então, o objetivo principal é estudar, entender como manter esse contínuo para o desenvolvimento da projeção na vida da pessoa. E eu percebi que tem muito no dia a dia, muito a ver com o dia a dia da Consim. Antes da gente passar aqui para as perguntas, nós vamos falar aqui dos últimos lançamentos da Editares. Então, o primeiro deles é esse aqui, ó. Assim. É o livro sobre a noite de gala mnemônica. É um livro de registro histórico, né? Onde tem tudo que aconteceu lá naquela noite memorável, né? Aquela noite de gala foi a última participação do professor Valdo antes dele dessomar e foi marcante aqui na CCCI esse experimento. Depois nós temos o livro Paradoxos, do professor Luiz Bonassi, tá? Que é um livro muito interessante, são vários anos de pesquisa que o Luiz Bonassi vem pesquisando sobre essa questão dos paradoxos. Você tem certeza sobre tudo o que pensa? É o subtítulo do livro. Então, também é muito interessante. E o terceiro lançamento é o livro Curso Intermissivo, aqui, da professora Tatiana Mota. Também aborda aí muita gente pergunta, será que eu fiz o curso intermissivo? Será que eu não fiz? Então, esse livro aqui pode esclarecer muitas dessas dúvidas. Os 3 livros vocês encontram lá na Livraria Epígrafe ou entrando em contato com a própria Editares. Ou no Shopcons também. Então, vamos aqui às perguntas dos teletertulianos. O primeiro sempre é o nosso teletertuliano de Curitiba, o Eduardo Doria. Então, professora Valdirene, Fatologia, página 1, segunda linha. Como você faz a valorização da vida multidimensional dentro da sua residência? Já começa a valorização quando a Consim começa a pensar multidimensionalmente, que ela está dentro da sua casa, mas tudo que ela está pensando está interferindo extrafisicamente. Então, como que eu valorizo? Mantendo meus ortopensenes, seja dentro da minha casa, seja em todos os locais que eu esteja me manifestando. No caso aqui, a valorização da vida multidimensional é isso. A consciência manifestar, ou a consciência, né, se manifestar onde ela esteja, sempre apresentando o seu melhor, né, sua retiliaridade autopensênica. No caso aqui, fazendo a conexão com a temática do verbete da residência projeciogênica, valorizar a vida multidimensional é vivenciar o paradigma consciencial 24 horas por dia. Né? Então, é saber que tudo aquilo que eu estou fazendo dentro da minha residência, eu estou estudando, eu estou cuidando da casa, eu estou me alimentando, aquilo tem uma repercussão, ao mesmo tempo, eu estou pensando também. Então, existe uma repercussão extrafísica disso. Então, por hipótese, pode ser que, em função do meu modo de funcionar, ou do modo da outra consciência se manifestar, pode ocorrer de ter, se a pessoa está estudando, por exemplo, está escrevendo, pode ser que tenha algum amparador próximo.
né? Então, há uma troca ali, um acoplamento mais intenso com o parador. Pode ser que tenham consciências observando, intermissivistas, ou consciências extrafísicas, não intermissivistas, observando também o que eu esteja fazendo, como que eu me manifesto em casa. Então, essa valorização é estar atento a tudo que eu estou fazendo, independente que se eu esteja dentro da minha casa. Inclusive a pensenidade, né? Que pensou, a energia foi. Então, não importa onde eu esteja, se eu estou dentro da minha casa, e é importante lembrar, se eu penso, o que eu penso dentro da minha casa, aquilo vai repercutindo nas minhas energias, e aquilo vai repetindo, vai fazendo parte do meu holopensene, e essa energia vai sendo exteriorizada dentro da minha residência. Então, isso também causa um holopensene, né? Um conjunto de pensamentos, de sentimentos, de energias que vão ficando impregnados dentro da minha residência. Então, a valorização seria nesse sentido, prestar atenção a tudo que a pessoa faz no seu dia a dia e viver o paradigma consciencial, né? Então, questionar, vivenciar a multidimensionalidade. Não separar, né, a vida intrafísica da vida multidimensional, né? Que muita Isso. gente Agora que eu estou aqui na tertúlia, eu sou uma. Quando eu estou em casa, sou outra. Não é. Eu sou a mesma consciência. Então, é importante ter esse continuismo. Depois, estou lá no meu trabalho, eu também tenho um continuismo. Então, as pessoas, em geral, percebem isso na psicosfera do outro, né? Uma pessoa do outro. Aquilo que a pessoa pensa, aquilo que ela faz, aquilo que ela valoriza, os interesses dela, essas energias, esse padrão vai ficando na psicosfera da pessoa. Isso vai repercutindo nos ambientes. Então, tem aquela pessoa que passa no ambiente, ela limpa o ambiente, ela mexe com as energias do ambiente, melhora o ambiente. Por quê? Será que é o modo dela pensar? É o modo dela agir? Então, porque ela já tem um padrão mais homeostático, mais equilibrado. E isso repercute onde ela passa. Assim como tem o contrário, né? Da pessoa que onde passa vai deixando rastros negativos, porque ainda ela está numa condição que ela precisa de... falta lucidez, né? Então, precisa de auxílio para ela aprender um dia a ver a realidade, ela aprender a fazer a reciclagem, né? E mudar. Agora, Fatologia, página 1, última linha. Quais lembretes pré-projetivos você utiliza e onde os espalha pela casa? Então, os lembretes pró-projetivos, não é pré, pró, são... É pró. Então, seriam assim, cada um tem que ver o que faz, né? Como que... Eu usei muito tempo assim, pode ser fotos, né, do cosmos, depende da pessoa, né? Se ela quer se afinizar, assim, ampliar um pouco a visão dela, né? Pode ser frases escritas de projeção. Estou dormindo, estou acordado. Eu usei muitas vezes, muito tempo essa frase. É uma técnica também, né? Para manter a lucidez aqui, para me lembrar da projeção. E me ajudou muito essas técnicas. O próprio estado vibracional também é uma técnica projetiva. Então, a pessoa lembra da técnica, está ali o lembrete, lembra, aplica a mobilização de energias. Mas, ao mesmo tempo, aquilo funciona lembrando da multidimensionalidade. Esse estou dormindo, estou acordado, é muito boa essa técnica, porque você fica aqui lúcido. Você chama a atenção da lucidez aqui para o intrafísico. E, geralmente, quando projetada, pode ocorrer isso, pelo condicionamento da pessoa lembrar disso. Já ocorreu comigo. Estou dormindo, não, estou projetada. Aí, a lucidez sobreveio na dimensão extrafísica. Essa também foi uma, Valdirene, para mim, uma técnica que funcionou. De ficar aplicando, se eu estava dormindo, eu estou acordado. Eu até coloquei, tá, no meu computador, que eles usam muito para as pessoas que estudam sonho lúcido essa técnica, que é conseguir saber a localização da tua consciência, ou seja, onde é que eu estou me manifestando, qual é o megafoco. E essa é uma, eu acho que das que ajudam mais assim a pessoa, desde que ela não automatize, né? Que ela transforme numa coisa que realmente isso, quando ela fala, né? Estou dormindo, estou acordado. Estou acordado, fazendo o quê? Estar lúcido, e chama o foco da atenção para aquele momento, para aquele local, e mantém a atenção no que está fazendo, né? Então, por exemplo, né, vamos exemplificar, você está lendo, eu estou lendo um livro, aí depois que eu li lá umas 5 páginas,
eu aplico essa técnica. Estou dormindo, estou acordada. Estou acordada, lendo tal livro sobre tal assunto e estou aqui. E aí presta atenção ao redor, como que está, né, o ambiente, né? Se questionar, ficar lúcido. Então não é só questionar, só fazer a pergunta, porque senão vira no automatismo. Automatiza, e aí sai do corpo, automatiza também, e aí não chama atenção. Então o objetivo principal é isso mesmo, Gabriel, é chamar a atenção para o momento, para o foco onde a pessoa esteja. As projeções que eu tive realmente foi assim, eu estava e daqui a pouco eu perguntei, estou dormindo, estou acordado. Quando eu fiz essa pergunta, eu comecei, para onde eu estou, e aí começou a sumir aquele onirismo, e eu me vi num ambiente diferente. E aí ali eu, não, estou fora do corpo mesmo, que é um negócio que aumenta a lucidez, né? Acho que isso aí é bacana de a pessoa colocar na casa. Eles falam muito de uma técnica também, a pessoa ela pode ter como lembrete, se eu aperto o interruptor, ele acender e tal, então tá, eu vou me lembrar que eu estou acordado. E eles espalham. São as técnicas das pessoas que estudam sonho lúcido, né? Sim, e aí também, quando você vai sair de casa, ou quando vai ligar o interruptor em casa, você estar lúcido. Agora estou ligando o interruptor, eu estou de corpo físico. Estar consciente para aquilo que você está fazendo. Isso ajuda, porque quando você está fora do corpo, você vai tentar tocar o interruptor, aí atravessa a mão na parede. Isso também já aconteceu comigo. Por aplicar essa técnica no intrafísico, de observar o que eu estava fazendo, quando eu estava projetada, eu ia mexer no interruptor, atravessava a mão. Aí aumentava a lucidez. É uma outra técnica também. Você vai chamar o elevador. Você aperta lá para o elevador descer ou subir onde você esteja e você fica lúcido. Ele está chegando, o elevador, vai entrar no elevador. Né, para a pessoa se perceber o que ela esteja fazendo. Né, falando em casa, mas no elevador fora de casa, onde ela esteja. No trabalho também. O que a pessoa está fazendo? Então, depois ela vai dormir, aí ela sonha que estava no trabalho, ou se projeta no local de trabalho, e aí depois aquela mistura do sonho com projeção, não sei se era sonho, não sei se era projeção, como se era uma lembrança de sonhou com alguma atividade que pensou no dia anterior, que não era projeção, também tem isso, né? Então, a partir do momento que a pessoa começa a ficar mais lúcida, mais atenta e aplicar essas técnicas, isso ajuda bastante. Então, isso são técnicas pró-projeção, são já se preparando no cotidiano para a projeção. É o hábito, assim mesmo, dos mínimos detalhes no dia a dia do projetor. Isso é um contínuo. Então, observe assim, que muitas vezes a pessoa pensa, eu preciso fazer tal curso para eu conseguir desenvolver a projeção. O curso ajuda, otimiza muito, mas também tem os hábitos, esses pró-projetivos, que esses pequenos detalhes, a atenção para esses pequenos detalhes e realizar, né, fazer cumprir esses detalhes, como se fossem essa atenção continuada no dia a dia. Eu me lembrei de duas técnicas parecidas, mas elas são meio doidas, né? De essa semelhante para ver se está acordado ou não. Você puxa o dedo. Qualquer lugar que você vai, você puxa o seu dedo. Aí se não te internarem antes, né? Que você está no extrafísico, você puxa o dedo e estica, né? Então com estica o psicossoma. A outra é você dar um salto, né? Que também é estranho. Você vai no ambiente, você pula. Você pula. Se você estiver no extrafísico, você pode pular e flutuar. Mas isso também é perigoso, eles te internarem antes. Você vai ficar esticando o dedo e pulando, né? Eles podem achar que você está meio doido. Agora, essa técnica, ela é muito séria, eu acho, porque se realmente a pessoa se questiona, o ideal seria em todo ambiente que ela passar, e troca de ambiente, ela se questionar. Realmente é uma coisa que eu tenho visto, e para mais funciona, porque você começa a fazer aquela ideia de onde que eu estou. Isso aqui, o que eu estou realmente fazendo? Estar presente. Porque continuamente nós começamos a devanear, a gente está lembrando coisas do passado, já mistura. E isso deixa de prestar atenção também nos processos parapsíquicos. E não é fácil, né? Você está projetado, a tendência é continuar da mesma maneira, né? Ficar coisa difícil. Se a pessoa devaneia muito aqui, ela vai sair do corpo e vai devanear. Vai devanear, né? Então ela continua com aqueles pensamentos bagunçados e ela não consegue ficar consciente. Uhum. Porque mantendo
maior lucidez possível aqui, a tendência é ela manter uma lucidez melhor lá. E isso é uma coisa que eu estava estudando hoje acho que um artigo legal sobre a localização. Tem um verbete da enciclopédia que se chama localização. E é da pessoa saber localizar onde que a consciência dela se manifesta. E que a dificuldade de como que a gente varia a lucidez no dia a dia. Então, a base física, ela realmente serve para otimizar tudo isso, para que a gente se mantenha lúcido, né? Agora, com a aplicação de uma técnica dessas, de manter a lucidez aqui no intrafísico, se questionar, você já vai fazendo uma série de identificação na sua autopesquisa, da sua manifestação, no próprio desenvolvimento do parapsiquismo de um modo geral. Porque você vai observando se você tem devaneio, se você está lúcido. Então, um exemplo é a pessoa observar. Se ela vai do trabalho, da casa até o trabalho todo dia, você observa o que está no seu caminho? Quais os tipos de edificações? Há algum tipo de mudança? Ou vai no automatismo? Então, para a pessoa observar se ela tem algum percentual de automatismo na sua manifestação, essa é uma boa técnica, que é bem dia a dia da pessoa. Aquele trajeto que ela mais faz com frequência, ela observar um dia. O que ela deixa de observar? Ou ela passar a observar o que ela deixa de observar, o que ela não percebeu até então. Então, isso é bem importante para observar também quantos fenômenos nós deixamos de perceber por não estar atento. Inclusive a presença de consciências, de amparadores, né? De consciências para serem assistidas, se a pessoa faz a TENEPS. Então, muitas vezes ela funciona como uma isca, a consciência é colocada na psicosfera dela, ela nem percebe, por essa falta de atenção, né? Agora, Valdir, eu vi bem que a questão da ortopensinologia, você colocou uma ortopensata do Valdo, a residência mais importante, né? O mais importante uma residência é a funcionalidade, o resto é moldura. Pois é, porque uma coisa que o Valdo fazia muito, ele tendia a repetir muitos comportamentos e aí ele ia observando os detalhes, ia aprofundando em camadas. Então, aquela ida e volta do holociclo, que ele ia observando cada coisinha que tinha no caminho, cada vez ia vendo coisas diferentes e comentando, da pedra, o passarinho que tinha, alguma coisa, que foi até uma coisa que se colocaram uma placa lá embaixo, no Fitolab, sobre também que você questionar, né, os tipos de plantas, as coisas, ou seja, esse questionamento da localização do ambiente que a gente está, ele é muito importante. E aí eu te pergunto, na tua casa, como é que mais ou menos tu dispôs móveis, tudo, como é que tu montou a casa facilitando para o teu processo de projeção? Porque compartimentar espaços não é muito simples, ainda mais quando a gente... Questão financeira, reduzir espaços, as pessoas tendem a acumular muitas coisas. Como é que você fez para lidar com isso? Eu não costumo acumular muitas coisas. Esse é um aspecto que eu já venho há bastante tempo trabalhando. Então, eu procuro, assim, em casa, ser mais clean, sem muitos enfeites, mais funcional mesmo, né? Então, tem no escritório, tem um local, então tem as estantes de livros, tem a cadeira confortável, tem a mesa, e não tem enfeites. Então, uma que ela não perde tempo e também não... tem o ambiente funcional, nesse sentido, sem muita moldura. Então, isso eu já faço de intenção, isso é de propósito mesmo, isso, de não manter, acumular objetos, nem em relação à própria roupa também, não ter assim acúmulos, excessos. Então, isso faz parte. E sempre procuro, assim, de tempos em tempos, fazer assim, uma varredura, né, em todos os ambientes, ver o que pode ser retirado, o que não é necessário. E constantemente, o que a gente procura fazer em casa assim também, a gente chega e observa se as energias estão boas, se tem alguma modificação, se tem alguma sinalética. Aí eu procuro identificar se tem alguma coisa diferente, algum objeto que eu ganhei ou adquiri que não esteja de acordo. Mas procurando manter assim bem funcional, bem clean.
Então isso ajuda bastante, né? Aquela residência mais sobrecarregada, a energia fica mais densa, mais pesada, né? Agora, em numerologia, página 2, na segunda linha. Tem a residência desassediada e a residência energeticamente blindada. As duas podem ser consideradas sinônimos? Ou podemos ter uma residência desassediada sem estar energeticamente blindada? Eu acho que pode, né? Então, aqui em numerologia, ela é um resumo do verbete, né? O objetivo dela é esse, né? Fazer uma síntese do verbete, né? Então, seria a residência desassediada. É aquele local em que a pessoa chega, o próprio dono da casa chega, ele se sente bem. Então, por exemplo, a pessoa entra e ela sente que desassimilou as energias fora. Não necessariamente estava com consciência. Às vezes, energias dos ambientes onde a pessoa estava. Também recebe visitas, as pessoas se sentem bem. Elas dizem, me sinto em casa, me sinto bem. As pessoas dormem bem, o dono da casa, as visitas dormem bem também na casa, se sentem bem. Então, essa seria aí uma residência desassediada, que não tem energias gravitantes, energias densas, né, o que causem desconforto à pessoa. E a própria pensanidade da pessoa também, como eu estava falando antes, isso repercute no ambiente. O que a pessoa pensa, como que ela pensa, isso vai ficando impregnado no ambiente. E energeticamente blindado é quando a pessoa blinda com intencionalidade mesmo, com intenção, de não deixar as consciências entrarem, né, exterioriza energias para manter um padrão homeostático também, mas intencionalmente. Tá? Então, é nesse sentido que foi colocado aqui. Agora, uma pergunta de Niterói, da Érica. Ela está perguntando de novo sobre os lembretes. Em Fatologia, página 1, última linha. Poderia dar exemplos sobre os lembretes pró-projetivos? Eu gosto muito desses lembretes e sempre deixo alguns visíveis. Por exemplo, estou dormindo ou estou acordada, que você tinha comentado. Mas ela está pedindo se você pode dar alguns exemplos, outros exemplos. Nós já falamos de vários aqui, né? Então, você pode também encontrar alguns lembretes de acordo com aquilo que você conhece já da projeção, né? E aquilo que mais te interessa também. Então, você pode colocar, por exemplo, lucidez, né? Escrever lucidez, deixa o bilhete. Pode deixar na cozinha, pode deixar na sala, pode deixar no ambiente do jantar, pode ser no quarto da TENEPS, pode ser no escritório, né, no banheiro. Então, os locais que você mais frequenta na sua casa, no local de saída, né, quem mora na casa, se tem um ambiente mais aberto também, pode colocar um quadro também, né, lembrando um quadro com uma foto da projeção, ou fotos espalhadas pela casa também. Então, aí vai da sua criatividade, do interesse. Aquela frase também que mais chama atenção. Porque, por exemplo, para mim, ou para a pessoa, é importante, naquele contexto, lembrar, estou dormindo, estou acordado. Ela coloca essa frase. Mas, em outro momento da vida dela, ela pode estar querendo algum outro tipo de experiência. Então, ela pode colocar uma ideia, que ela esteja pesquisando, né? Algum tema de autopesquisa que ela queira aprofundar. Então, ela pode colocar vários tipos aí de uma coisa que, sabe, Valdirene, me lembra que quando eu conheci a Conscienciologia, logo que eu cheguei, eu mexia com bandas de rock e aí música. E o meu quarto, ele era todo para esse ambiente, né? Então, eu tinha pôsteres Metallica, do Sepultura, do Iron Maiden no quarto, minha guitarra, um monte de discos e tal. E era um ambiente que, claro, que assim que eu comecei a já perceber as energias e fiz experimentos, não me sentia bem naquele ambiente. Comecei a aumentar meu parapsiquismo para aquilo. E uma coisa que aí eu comecei a fazer, em 2001 eu vim aqui no CAE, que tinha ficado um mês aqui
Foi a primeira vez que eu vim voluntariar no Lociclo. E aí eu copiei, eu tirei foto e tentei copiar o ambiente do meu quarto com o ambiente do que era do CAEC. Então eu comprei umas cubas que tinha, que a gente falava, as cubas de plástico, as pastas polionda que tinha, a que o Val tinha feito, coloquei e mudei todo o quarto. O quarto, por ele ter ficado mais parecido, e ainda coloquei pôster lá do CAEC, pôster de projeção, ele foi evocando. E eu consegui comparar bastante o processo do que era um ambiente que eu tinha para as coisas de banda e como que aquilo era evocativo do ponto de vista energético, para agora um ambiente que me evocava a questão do Holopensene que eu queria, que era daqui. Então, aí a gente vê a importância dos ambientes, de como a pessoa modificar, que às vezes ela nem se dá conta, né? Uma coisa que, mesmo eu sabendo disso, eu me lembro que eu morava na Basecon e o Valdo foi lá no meu quarto para ver, ele tinha sentido energia, e estava, tá tudo muito bom aqui, mas eu tinha um pôster que eu achei bonita a paisagem, comprei, e era um pôster do Grand Canyon, no deserto de Mojave, acho que é um deserto lá que tem, e na verdade ele era local de poltergeist, e ele evocava. Às vezes a pessoa nem se dá conta, ela tem uns objetos em casa, ela cria uma base física sem saber, assim, vai misturando tudo, e aquilo vai emitindo energia, e ele não consegue ter projeção, não entende o porquê, né? Mas É não bom tem... saber o histórico, a origem, o porquê de cada objeto que a pessoa adquire. Então, por exemplo, no quarto de dormir, usando o exemplo que você está colocando, é bom que seja mais clean, que não tenha decoração, né? Um quadro, se tem, mas assim, se a pessoa quer desenvolver a projeção, que seja mais relacionado à projeção, que dependendo quem fez o quadro, quem desenhou, tem o histórico também. Tem que lembrar que aquele quadro, aquela arte, tem a relação, está relacionada com o CIEX, né, ou a Consim, depende de quem fez. E isso está evocando a energia daquela consciência. Então, muitas vezes, a dificuldade da pessoa se desfazer de determinado objeto, porque ela está vinculada ainda com aquelas consciências, né, as consciências ou as consciex. É um presente que eu recebi. Sim, mas qual é o histórico? É um quadro bonito, né, como você falou, é uma foto lá, o quadro que você tinha. Mas, por trás, qual é o histórico daquele local? Então, é importante a pessoa estudar isso também. Então, isso tem relação direta. E se ela quer desenvolver a projeção, é copiar os ambientes, o ambiente daquele ambiente mais saudável. Uma coisa muito boa é ela fazer aqui os laboratórios e comparar. E ela pode ir fazendo o laboratório, por exemplo, de técnicas projetivas, né, de autoprojetabilidade. Aí faz algumas vezes e vê como que eu me sinto aqui e para casa, né? E comparando para ver. É uma coisa que eu tentei algumas vezes fazer e ver o que era de diferente do laboratório para o ambiente de casa. Aí que é o difícil, né? Porque claro, tu não consegue fazer uma casa ideal, vai tentando fazer dentro do que tu consegue. O tema que é residência projeciogênica. Cada um vai poder fazer o que pode, né? O laboratório é um ambiente otimizado, né? Extrafisicamente. Tem ali a facilidade, a conexão, né, com o ambiente extrafísico, com o amparo. Mas em casa a pessoa vai verificar quais são os gargalos, fazendo o laboratório, repetindo, quais os gargalos pessoais que ela possui, que ela pode superar. E o que ela pode fazer, o que ela precisa fazer para superar e para que em casa ela consiga reproduzir esse ambiente. Porque quanto mais a pessoa vai desenvolvendo a projeção, o que eu percebo é que gargalos novos vão surgindo, maiores desafios vão aparecendo. Porque nós temos aqui a manifestação, tem a dimensão intrafísica que a gente usa esse veículo de manifestação. Tem a dimensão, a paratroposfera, né, o ambiente mais baratrosférico, onde são as consciências mais patológicas, mais doentes ainda, né? E aí tem a dimensão extrafísica propriamente dita. Para adentrar essa dimensão, lá tem vários patamares de dimensões, né? Até as mais evoluídas. Eu vejo que para adentrar essas dimensões é preciso evolução, é preciso ir sutilizando o psicossoma, fazendo mais reciclagens, até chegar à projeção de mental soma, né? Que é outro
outro patamar. Então, eu vejo assim que são patamares, né? Quanto mais vai desenvolvendo, mais você vai precisando reciclar para adentrar essas dimensões. Ricardo? Valdirene, aqui na exemplologia da página 4 se coloca a residência projeciogênica avançada, aquela que é um cômodo otimizado para tal. Pode ser o mesmo da TENEPS, ou aí, no caso, se trata do quarto de dormir? Então, aqui seria um local que, se a pessoa... Pode ser o quarto da TENEPS, onde ela tem lá uma poltrona, se ela tem espaço, né? Uma poltrona para a TENEPS, e pode ser um cômodo, uma cama com ambiente bem otimizado, onde ela pode aplicar a técnica projetiva. O ambiente é otimizado para isso. Também, aí seria especificamente para a projeção, né? Porque se a gente parar para pensar a TENEPS, né, com o desenvolvimento, com o tempo, a consciência vai fazer a TENEPS e ela também pode sair do corpo. Então, o ambiente é otimizado, né? Então, o ideal seria, né, se a pessoa tivesse condições, ter um ambiente para a TENEPS, um ambiente para a técnica projetiva, um local, né, totalmente otimizado, copiando aí o projetário, que seria ter aquele espaço dos 4 metros da esfera extrafísica a partir da cabeça, né, 4 metros para cada lado, né, de espaço livre para a esfera extrafísica de energias. Isso seria o ideal. O suprassumo, né, do aproveitamento. Foi pensando assim mesmo, seria o suprassumo mesmo. Mas se a pessoa não tem condição de ter precisa espaço, né? Então seria praticamente um local otimizado para a projeção. Né, as paredes pintadas na cor azul claro, tendo lá os equipamentos para medir a temperatura, fazer o registro. Então isso seria o ideal mesmo. Mas se não tem, pode ser até o quarto da TENEPS. A pessoa otimiza o máximo, né? Coloca uma cama e ela aplica a técnica projetiva. Procura fazer assim, otimizar para que não tenha barulhos, né? Fazer uma vedação, né, das janelas, se tem barulho. Também que não tenha luminosidade, a pessoa pode procurar desenvolver a projeção. Então, seria assim, o suprassumo é ter uma base intrafísica, um cômodo, que seja a imitação do projetário. Que o projetário é o laboratório ideal, né, com todos os detalhes que é descrito no Projeciologia. Então, a pessoa que tem condições poderia fazer isso em casa. Se ela tem espaço, seria o ideal. Agora, na técnica, a última técnica, podia relacionar a técnica de mais um ano de vida com o título do verbete ou o verbete em si? Ah, sim. Eu coloquei a técnica de mais um ano de vida de propósito, porque se a pessoa tem dificuldade de desenvolver a projeção, ela pode se planejar utilizando a técnica de mais um ano de vida. Porque eu lembrei que hoje nós temos no CAEC um curso que é a técnica de mais um ano de vida, onde tem professores especializados que ajudam a pessoa, o interessado, a planejar, a planificar a sua vida durante um ano, para ela empregar os seus esforços em direção àquilo que ela quer desenvolver. Então, no caso aqui da organização da residência projeciogênica, a pessoa pode dizer, como nós já até falamos, falta tempo, ela precisa certas otimizações, até a reciclagem intraconsciencial para abrir mão de certos objetos, para reorganizar a sua vida. A técnica de mais um ano de vida seria isso, que a pessoa pode, em um ano, otimizar 10 anos. A técnica ela tem esse objetivo, você fazer em um ano o que você demoraria 10 anos para fazer, de uma maneira técnica, organizada, disciplinada, contínua, para conseguir estabelecer aí o desenvolvimento da projeção.
e a organização da residência projeciogênica. Foi nesse sentido que eu pensei. Tá bom. Agora, só uma dúvida aqui que me ficou. Na codigologia, você fala no CPC, depurando os hábitos sadios. Qual foi o sentido que você quis dar aí? Porque depurar é limpar, não é? Limpar os hábitos sadios não seriam o contrário, limpar os hábitos negativos ou nosográficos? O que ainda ou depurando tende, no depurar, sentido de aperfeiçoar. Seria aperfeiçoar nesse sentido. Tá. E nesse sentido, a pessoa já tem o hábito sadio, já gosta de estudar a projeção, já gosta de fazer os registros, mas ela ainda precisa aperfeiçoar. Foi nesse sentido que eu quis colocar aqui. Certo, sem dúvida. Talvez não tenha ficado bem claro, mas foi nesse sentido. Porque, como eu estava falando antes, à medida que nós vamos desenvolvendo a projeção, cada vez que nós vamos estudando mais, tendo experiência, nós, mesmo tendo o hábito sadio, já saudável, ainda tem mais um patamar, mais um degrau para subir. É nesse sentido, Eukárdio. Que a pessoa já tem a projeção, já está se organizando, mas se ela começar a observar mais detalhadamente, com mais finesse, o processo evolutivo, ela vê que tem mais um degrau para subir. É nesse sentido. E aí ela começa a ficar mais detalhista ainda, em relação à autoevolução. É nesse sentido. Então, se a gente vê lá a escala evolutiva das consciências, a gente vê que até chegar à consciência livre nós estamos indo, evoluindo, né? Então, aí o ideal seria cada intermissivista, cada pessoa interessada, fazer a conexão da projeção com sua especialidade, com aquilo que ela vem desenvolvendo na sua proexis. E aí, sim, ela vai refinando o seu desenvolvimento projetivo dentro da sua especialidade e levando em consideração aí a escala evolutiva da consciência. Foi nesse sentido que eu pensei. Então, nós recebemos aqui um comunicado de que hoje é o aniversário da Valdirene. É verdade? Então, uma salva de palmas para ela. Que sincronicidade. No dia do seu aniversário caiu o verbete. Então, tudo bem? Podemos continuar aqui então com as perguntas agora de Goiânia. Professora Valdirene, em Crescendologia, página 2, final da terceira linha. Poderia comentar o crescendo EV, desassim, autodesassédio? Aí depois ele faz um comentário aqui. Hoje em dia eu já consigo fazer mais de 333 EVs diários. Para cada EV leva 33 segundos. Ele é bem metódico, né? Dessa forma, intensifico minhas desassims nesse período intrafísico. Bom, vamos voltar à pergunta. Ele está perguntando em Crescendologia, o crescendo EV, desassim, autodesassédio. Então, a Consim, ela vai fazendo o estado vibracional, e um dos objetivos do estado vibracional é fazer a desassimilação das energias, fazer a desassim. À medida que você vai instalando o estado vibracional, fazendo a desassim, a tendência é de você ir fazendo o seu autodesassédio, se desassediando. Porque o estado vibracional tem os efeitos também. Tem um verbete que o professor Valdo escreveu, efeitos do estado vibracional. Um dos objetivos dele é fazer o autodesassédio. Então, você vai ver os efeitos na sua vida. O que vai mudando na sua vida? Você vai fazendo mais, como você falou que está fazendo 333 estados vibracionais diários, é isso? Já pode identificar quais são os efeitos desse estado vibracional na sua vida. Um deles é a desassimilação das energias, o autodesassédio, vai tendo mais soltura das energias, os interesses também, as amizades, a tendência de mudar também de amizades, né? Porque se você começa a fazer mais o autodesassédio, você começa a observar também e querer ter consciências, consims, que tenham interesses afins aos seus. Então, aí começam a identificar vários efeitos na sua vida. Acho que é interessante, no seu caso, você ver quais são os efeitos dessa quantidade toda de estado vibracional que você está fazendo, né? Então, por exemplo, um efeito aqui do estado vibracional desassim, autodesassédio, fazendo a conexão com o título do verbete, é que você vai começar a observar o padrão de mudança na sua residência, na sua casa.
Começa a observar se fica melhor, fica mais equilibrado, começa a perceber a necessidade de fazer mais mudanças, reciclagens íntimas mais profundas. Não é só mudança de imóveis em casa, mas é mudanças intraconscienciais. O aspecto importante desse verbete é isso, que leva a pessoa a maior autorreflexão. Então, um outro efeito desse trinômio, desse crescendo, é você observar nas projeções, como que estão as rememorações, como que estão as projeções, estão mais lúcidas? Se você fica mais desassediado, a tendência é você ficar mais lúcido, tanto no intrafísico, quanto também no extrafísico. Esse é um dos efeitos aqui. E uma das chaves para a projetabilidade é o autodesassédio. Para a pessoa começar a se projetar com mais frequências, um ponto principal aí é o autodesassédio. E começa pelo estado vibracional, né? Fazendo a desassimilação aí das energias. Agora umas perguntas de São Paulo. Professora Valdirene, Pensenologia, página 1, quinta linha. Poderia discorrer sobre a manutenção da autopensenização sadia a partir das reciclagens intraconscienciais constantes? Já falou, mas é bom falar de novo. Sim, à medida que a pessoa começa a fazer as reciclagens intraconscienciais, você começa a perceber como que está a sua autopensenização, como que você pensa. Você começa a identificar como que é o seu padrão de pensamentos. E aí você começa a aperfeiçoar. Essa autopensenização sadia começa a ficar mais aperfeiçoada. E à medida que ela vai ficando mais refinada, melhorada, você vai começar a perceber ao seu redor as repercussões desse padrão mais homeostático, mais saudável. E aí você continua fazendo reciclagens. É como se fosse assim, uma manutenção mesmo. Para você manter esse padrão homeostático, saudável, mais lúcido, você precisa fazer as reciclagens. E as próprias reciclagens ajudam na manutenção dessa lucidez. Então, com isso, se torna quase um ciclo, né? Dá para se dizer que é uma frase, mas dá para dizer que é um ciclo. Se fica mais com a pensenização saudável, você identifica que precisa fazer mais reciclagens. Faz as reciclagens, identifica que melhorou. E aí você vai querer mais cadinha a mais, vai aperfeiçoando. Eu acho que isso faz parte de toda a consciência que está mais lúcida, né? Do intermissivista que está mais atento, e vai vendo a repercussão disso também na sua residência. Se você dorme mais tranquilo, se você acorda melhor, se você lembra dos seus sonhos, se você lembra das projeções, se você consegue diferenciar o sonho da projeção. Esse é um aspecto importante. Tá? Então, você diferenciar o que é sonho, o que tem lógica, né? O que é projeção. Tem lógica? Consegue comprovar? Tem uma conexão? Outra pessoa poderia aplicar a técnica e também ir até aquele ambiente e também ter a experiência semelhante que você teve? Então, isso é projeção. E aí você vai ver o que é sonho. E fazer essas diferenças. Então, eu vejo que a manutenção dessa autopensenização sadia, ela se mantém a partir das reciclagens. É um crescendo, né? Ela vai continuando. Só lembrando que a recim é um dos pilares da conscienciologia, né? Não dá para a gente separar, não falar, agora eu vou sair do corpo e esquece o resto de lado. Né? Agora eu vou desenvolver o parapsiquismo e deixa de fazer as reciclagens. Então não tem como separar o desenvolvimento parapsíquico do desenvolvimento projetivo se ela não fizer as reciclagens que ela precisa, né? Inclusive para entender a conscienciologia, né? Um dos pilares principais aí é isso, essa reciclagem da consciência. Que o objetivo é chegar lá, é autoevolução. A pessoa quer chegar lá na consciência livre, né? Para que queira ou não queira, é o que nós estamos caminhando, né? Para a gente um dia chegarmos a ser consciência livre. Então essa reciclagem, ela é necessária e constante, né? Isso. Agora, em Pensenologia, na página 1, penúltima linha. Gostaria que exemplificasse a base intrafísica saturada por autopensenizações sobre a projeção consciente. São os pensamentos da própria consciência que vive ali, né? Então, como que você vai fazer isso? Fazer a base intrafísica saturada por autopensenizações.
seria através do estudo, a escrita, seja de artigos, de livros, de verbetes. São as próprias, a lucidez, a lembrança da pessoa aqui que nós tínhamos falado antes, dos lembretes que ela deixa no ambiente. Então, isso vai saturando o ambiente. E aí as pessoas chegam ali, a pessoa vê aquilo, ela pergunta, ela tem interesse. Então, o próprio ambiente, ele desencadeia nas pessoas que chegam no ambiente o interesse para isso, né? O interesse pela projeção. Por exemplo, vamos usar o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Quando se pensa em projeção, os cursos para desenvolvimento da projeção é no IPC. Porque tem os cursos com esse Mater Pensene, para entender, né? Então, seria a residência da pessoa, é o local que ela está. Então, uma instituição que tem os cursos com esse Mater Pensene é o IPC. É lá que tem os cursos direcionados às técnicas projetivas, direcionados para o desenvolvimento da projeção. Com mais tempo, se a pessoa quer fazer uma imersão na projetação, a instituição que tem esse Mater Pensene é o IPC. Então, isso para a pessoa entender o que seria essa base intrafísica saturada. Então, a pessoa está na sala de aula assistindo o curso integrado de projeciologia. Aquele ambiente ele está impregnado com aquelas ideias da aula, das repetições das aulas naquele ambiente. Então, a pessoa chegou até ali por quê? Porque ela teve algum fenômeno, ou que ela leu algum livro, ela teve alguma experiência, ou alguém comentou para ela, alguma situação na vida dela desencadeou interesse. Aí ela vai para aquela sala de aula. E ali está todo o ambiente todo otimizado para ela compreender o fenômeno da projeção consciente. Seja através da aula, otimizado ali com os professores, seja com a aplicação de técnicas projetivas durante os cursos, então laboratórios, justamente para a pessoa ter as suas experiências. Esse é o ambiente otimizado. Um outro exemplo também seria o laboratório aqui, que tem no CAEC, né, sobre as técnicas sobre autoprojeciologia. Então, ali é um ambiente todo otimizado também, com o tratado, os livros sobre a projeção consciente. Então, a pessoa pode aplicar diversas técnicas, inclusive a técnica do espelho, tem a poltrona diante do espelho, tem uma cama otimizada, bem confortável, onde a pessoa, se ela quiser deitar para aplicar uma técnica projetiva. E as pessoas que vão para aquele laboratório, elas pensam em projeção. Ali é para estudar a projeção. Então, um outro exemplo, uma outra base seria essa. Agora, em Fatologia, página 1, terceira linha. Poderia falar sobre o domicílio intrafísico preparado para os experimentos projetivos? O domicílio intrafísico seria a casa da pessoa. Então, preparada para os experimentos projetivos. Então, por exemplo, você vai deixar próximo à sua cama confortável, você vai colocar uma caneta macia, né, com escrita macia, um caderno que você possa fazer o registro das suas experiências projetivas. Você vai fazer agenda projetiva com alvo projetivo. Então, estabelecer o alvo, estudar o alvo, escolher uma técnica projetiva. Você vai escolher também o travesseiro que você vai deitar na sua cama, que seja de acordo com a altura do seu pescoço, a sua coluna, que seja confortável. Os lençóis sejam de algodão, de preferência, que sejam confortáveis. Que você possa ter um ar-condicionado, né, principalmente se a pessoa estiver num local muito quente ou um local muito frio. Então, que seja climatizado o local. Então, isso é preparar a base, o domicílio intrafísico para a aplicação de projeção consciente. Se não é um projetário, um quarto assim, com todo o espaço ideal para a projeção, mas que tem o mínimo necessário para se produzir a projeção. Então, você pode estudar todos esses detalhes e você pode utilizar no seu dia a dia.
Então, você prepara uma agenda projetiva com alvo, você estuda esse alvo, você aplica técnicas projetivas, você se prepara, toma um banho antes, se for de madrugada, você levanta, lava o rosto, se prepara, lê estuda uma técnica projetiva, estuda o alvo e aplica a técnica na posição que mais seja confortável para você. E, de preferência, se você vai aplicar a técnica projetiva, que você não vai deitar ao lado de uma outra pessoa, que você vai estar se projetando e outra pessoa bate você e você volta, né? Então, o ideal é que seja uma cama sozinha, ou se for uma cama de casal, que a cama seja maior. Então, nesse sentido que eu coloquei o domicílio intrafísico preparado para a projeção consciente. Agora, Fatologia, página 1, penúltima linha. Poderia comentar sobre o cultivo diário do interesse pela projeção consciente? O cultivo diário do interesse seria a pessoa ter os alvos projetivos, estudar sobre a projeção. Ela pode fazer a conexão da projeção com aquele tema específico que ela está estudando. Então, seria lembrar da projeção, aplicar técnicas projetivas, esse cultivo ser constante, ser diário, ser permanente. Então, a pessoa só vai lembrar da projeção no momento que ela quer sair do corpo, ou que ela quer ter um objetivo específico. Aí pode funcionar, mas o cultivo diário seria permanente, até para manter um padrão de projeção dentro da sua residência, né? Então, por exemplo, se a pessoa faz TENEPS, geralmente se faz em um cômodo dentro de casa. Então, a TENEPS, ela pode funcionar aí como uma coadjutora aí para a pessoa vivenciar a projeção consciente. Então, a relacionar, se ela faz já essa assistência todo dia, num horário específico, relacionar também com a projeção, com o desenvolvimento da projeção. O que ela pode otimizar na sua TENEPS para que ela possa também otimizar a projeção, o desenvolvimento da sua projetabilidade. Então, aí entra as reciclagens, novamente batendo nessa tecla, né? Então, as reciclagens para o desenvolvimento da TENEPS e também para o desenvolvimento da própria projeção. Então, seria essa lembrança diária, constante. A pessoa ter alguma coisa, algum assunto, alguma ideia de seu interesse, que ela possa conectar com a projeção consciente, que ela possa fazer esse estudo combinado. Agora, a próxima pergunta, você já respondeu 2 vezes, acho que a gente pode pular. É sobre os lembretes pró-projetivos. Eles gostaram desses lembretes aqui. Então, a pessoa pode escolher o lembrete de acordo com o seu interesse do momento também, né? Se ela está estudando uma ideia, por exemplo, está escrevendo um livro, né? Então, você pode colocar as ideias do seu livro como um lembrete para pesquisar extrafisicamente, para ter inspiração quando estiver projetado. Então, os lembretes, se é no seu dia a dia, você pode colocar as ideias, ou seja, do artigo que a pessoa esteja escrevendo, ou quem esteja escrevendo o seu próprio verbete também, né, para ter inspiração sobre as ideias, aprofundar as ideias que ela queira relacionar, ou apresentar, ou descrever no seu verbete. Então, correlacionar aquela ideia com a projeção. Não necessariamente ela vai descrever sobre a projeção no verbete, mas as inspirações, isso que ela pode ter, estão relacionadas àqueles temas que ela está pesquisando. E aquilo funciona como uma ponte para o desenvolvimento do parapsiquismo. Lembrando que o desenvolvimento da projeção não ocorre isolado, né? Então, se desenvolve o parapsiquismo junto, né? Então, aí, a assimilação das energias, a desassimilação, o acoplamento energético. Então, é um contínuo, vários outros fenômenos, a clarividência. Lembrando, quando a pessoa vai sair do corpo, vai descoincidir, um dos primeiros fenômenos que acontece é a visão dupla. E nessa visão dupla, você está percebendo intrafísico e extrafísico. Aí pode funcionar já a clarividência, que é a visão extrafísica, a telepatia, a clareaudiência. Então, são vários fenômenos que vão sendo desenvolvidos conjuntamente. E aí a pessoa pode correlacionar com o seu tema de pesquisa do momento, né, com o desenvolvimento do parapsiquismo de um modo geral. Vamos fazer aqui algumas divulgações. Nós vamos ter a Escola de Parapsiquismo, que vai ter início em julho
18 de julho de 2015, né, para todos aqueles que querem desenvolver o parapsiquismo de uma maneira mais sistematizada, como numa escola mesmo. Então se trabalha com competências parapsíquicas, são ao todo 23 competências, por exemplo, atenção dividida, acoplamento, que foi falado aqui, assimilação, desassimilação, clarividência, sinalética, encapsulamento, escagem, semipossessão benigna e muito mais, são 23 ao todo. São 3 módulos de 5 dias cada um. Esses módulos acontecem em janeiro, não, acontece o primeiro agora em julho de 2016, depois o segundo e o terceiro em janeiro e julho de 2017. Então, é somente uma turma por ano e são somente 25 vagas. Então, quem tiver interesse é só procurar aqui a recepção do CAEC. Vamos ter agora, no próximo final de semana, o curso Reurbanização Extrafísica na Europa, com os professores que vieram de lá, que são a Anne-Catherine Vogt, Eduardo Vicense e Regina Tschudi. O sobrenome, vocês me perdoem, que é meio difícil de pronunciar, né? O Eduardo Vicense é o mais fácil aqui. Mas eles moram lá na Alemanha, tem muita informação, né, sobre essas pesquisas que eles vêm fazendo sobre reurbanização. No sábado agora teve um círculo mental somático sobre esse tema, foi muito interessante. E o curso vai aprofundar esses temas, só para citar alguns, paradiplomacia no contexto da reurbanização, Reurbex na Europa, situação dos refugiados, holocarma das nações, técnicas assistenciais voltadas a Reurbex, Equipex no trabalho da reurbanização extrafísica, conscienciologia na Europa. Então o curso é muito interessante, muito variado, e vai ter também um campo com o professor Luiz Gonçalves no sábado. Então o curso é 9 e 10 de abril, sábado e domingo, aqui no CAEC. Mais informações na própria recepção do CAEC. Nós vamos ter o curso Natureza do Cosmos, que é nos dias 8 a 10 de julho agora de 2016. Da astronomia à cosmovisiologia. Então o curso é relacionado à astronomia, biologia, conscienciologia, a relação da conscienciologia com a astronomia e biologia, e visa propiciar uma visão abrangente sobre o universo, a vida, a consciência e a evolução. Também é um curso muito interessante aqui no CAEC. O curso Assistência Cosmoética Profissional, que é da IC-TENEPS, vai ser no dia... são 3 módulos, o primeiro deles 11 e 12 de junho agora, sobre TENEPS. E o 3º Fórum Internacional de Seriexologia e 4ª Semana de Autopesquisa Seriexológica, onde vai ser apresentada a hipótese de personalidade consecutiva da voluntária aqui, a atual Thelma Crespo, e a hipótese que ela foi a escritora Marie Corelli. Foi considerada a maior escritora na época dela. Ela escreveu mais de 50 livros, se não me engano. E depois tem no dia 21 de abril o chá inglês retrocognitivo, e o terceiro, logo após o 3º Fórum Internacional de Seriexologia, com uma série de atividades. Temos o curso 40 Manobras, com o professor Mário Oliveira, vai ser 15 a 17 de abril, aqui mesmo em Foz do Iguaçu. A 4ª Semana de Paradireitologia, deixa eu ver a data aqui, 1 a 7 de agosto de 2016, um evento da Juriscons. E os workshops gratuitos em consciência terapia, o primeiro já foi, 25 de março, o segundo 10 de abril, agora domingo, das 15 às 16h30, um evento gratuito da OIC. Então vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Se alguém tiver pergunta, pode levantar a mão, mas nós temos mais perguntas aqui de teletertulianos. Agora uma pergunta... A pergunta de Niterói, da Érica, não é da Érica, é da Andressa Lima, que é também uma pesquisadora bastante estudiosa da conscienciologia. Ela perguntando lá em registros, na página 4, ela quer saber sobre o item 6, instrumentos. Então ela está perguntando assim, qual a influência dos registros do barômetro, o higrômetro e o termômetro na projeção consciente? Esses instrumentos aqui são mais usados quando eu tenho
laboratório projetário. Seriam assim, quem teria condições, né, de ter em casa, né, esses instrumentos. Justamente, o barômetro ele mede a pressão atmosférica, o higrômetro a umidade do ar, né, e o termômetro a temperatura. Então, seria para registrar, não a influência no projetor, mas como que estaria o ambiente naquele dia, né, para a pessoa registrar esses dados aí. Também tem o relógio, né, para a pessoa ver quanto tempo ela ficou fora do corpo. Um aspecto importante disso é para a pessoa verificar o tempo que ela saiu, o tempo que ela retornou, identificar quanto tempo ela ficou. Muitas vezes, 1 minuto fora do corpo equivale a até horas de informação adquiridas, né, rapidamente, depende da dimensão do que a pessoa esteja, do que ela estar aqui no corpo físico. O gravador também é importante para a pessoa gravar as informações, em vez de ela registrar. E uma coisa que ajuda também, ela fazer o registro dessas... Como que está a umidade do ar, se tem alguma influência, não. Mas dentro dos estudos que se tem, não influencia, mas é bom registrar, né? Não se sabe direito, né, até que ponto um ambiente mais úmido ou a pressão... A temperatura influi, né? A temperatura influencia. O ideal é em torno de uns 21 graus, né, para sair do corpo. Ou para o desenvolvimento do parapsiquismo em geral, né? Porque facilita a soltura das energias, o conforto, o bem-estar. Agora, temperatura, a umidade também, né? Se diz que a umidade entre 50% e 60% é mais confortável, né? Se o ambiente fica muito úmido ou muito seco, ele causa desconforto até respiratório. Agora, a pressão, não sei também se tem muita pesquisa sobre isso. Na verdade, os equipamentos são usados para a pessoa fazer a pesquisa, que, por exemplo, se ela começa a ter um campo de ectoplasmia, e isso pode aparecer alteração nos equipamentos. Uma das coisas que, às vezes, presenciou algumas vezes aqui, durante a tertúlia, e isso eu estava sentindo a questão de energia. Então, a gente estava tranquilo, e aí daqui a pouco tu começa a sentir um calor e rapidamente daqui a pouco esfriava. Aí começava a esfriar, aí você observava às vezes 1 grau mais 2 graus mais frio, tudo igual. Teoricamente estava com mais gente, era para estar mais quente, mas deu esse calor súbito e a queda de temperatura e alterava a umidade. Isso era pelo efeito físico, pelo processo de esterilização de ectoplasma. Então é claro que aí, se a pessoa ela começa a medir, ver uma constante, daqui a pouco ela consegue observar o que está alterando no quarto dela. Ela começa a perceber que alterou alteração a pressão nas energias do ambiente. E né? aí ela diferencia. Então isso é de pesquisador mesmo, vai diferenciar, será que isso aqui é só uma questão do ambiente, é uma questão atmosférica, ou tem algo de energia? Então, os equipamentos, o interessante é isso. E ela vai perceber... para registrar, mas a pergunta acho que era outra, né? Acho que era se influenciava na projeção. Na projeção, acho qual a influência dos registros do barômetro, higrômetro e termômetro na projeção consciente? Seria pesquisa mesmo, né? A pessoa pesquisa. Até porque, por exemplo... Mas a pesquisa em relação a se ocorreu mudança... baixou a temperatura quando a pessoa estava fora do corpo, se ela é mais ectoplasta, nesse sentido, né? Seria semelhante à pesquisa que é feita, a medição e pesquisa que é feita no laboratório acoplamentário, que se faz a medição várias vezes durante o curso. Se a temperatura baixou, tem momentos, depende quem está fazendo o acoplamento com o EPICOM, quem é o aluno, o coadjutor, ou a assistência que está sendo necessária fazer. Às vezes o campo fica mais frio, fica gelado, fica mais quente, depende do momento. Então, isso é observado nesse sentido, para fazer a pesquisa, o registro, né? Então, isso é registrado. Então, o que se pode dizer é que, quando a pessoa é mais ectoplasta, aquela energia que produz, né, aquela energia mais densa, ela depende do padrão da assistência que está sendo feita, o ambiente fica mais gelado. Então, aí o instrumento registra que caiu a temperatura. Seria nesse sentido de fazer pesquisas. Né? Tem uma tendência do campo também ser hidrofílico, né? Às vezes a pessoa sente mais necessidade de beber água. Sim. Porque às vezes tem essa questão da absorção de água, tem a ver com a umidade, mas tudo isso precisa pesquisar mais, né? Precisa fazer mais estudos sobre esses assuntos que não são muito bem estudados. Agora uma pergunta de São Paulo. Professora Valdirene, Códigologia, página 2, poderia explicar o código pessoal de cosmoética
depurando os hábitos sadios da consciência projetora? Assim, já foi falado, mas eu falo de novo. Seria a pessoa ter, o projetor ter o seu código pessoal de cosmoética, com o objetivo de aperfeiçoar o seu desenvolvimento projetivo. Então, ela vai observar como que ela vai fazer isso. Você vai observar como que é o seu comportamento no seu dia a dia aqui, né, como que você tem o seu código pessoal de cosmoética, como que você age, e você vai observar quais são suas reações também no extrafísico, né? Então, você encontra uma consciência extrafísica que precisa de assistência. Qual a sua reação diante dela? Você procura ser empática, exteriorizar energias, acolher essa consciência? Ou você volta para o corpo, fica com medo? Né? Ou se tem aquele idealismo de encontrar sempre consciências bonitas, agradáveis. Então, para isso que serve o Código Pessoal de Cosmoética, nesse sentido, para ir depurando e aperfeiçoando. Então, já tem o hábito sadio de fazer assistência, mas quando se depara com aquela consciência que precisa mesmo de assistência no extrafísico, você reconhece a consciência, qual a sua reação? Então, aí entra o Código Pessoal de Cosmoética. Isso ajuda bastante a depurar nesse sentido. Um outro aspecto também que eu coloquei é a pessoa estudar quais são as suas paragafes. Tem gafes extrafísicas, né? Então, quais são aqueles comportamentos que você gostaria de não ter no extrafísico? E aí você vai identificar, vai registrar, vai fazer um código pessoal de cosmoética do projetor. E aí você vai depurando, você já tem uma intencionalidade positiva, já está investindo no desenvolvimento da projeção de maneira cosmoética, você precisa fazer essa depuração ainda, aperfeiçoar. Né? Então, avançar na escala evolutiva, melhorar, buscando fazer aí o seu autodesassédio mais profundo, mais aperfeiçoado, mais refinado. E aí você vai elaborar aí um código pessoal de cosmoética para isso, de acordo com a sua necessidade. Agora, efeitologia na página 2. Só lembrando que acho que tem um verbete sobre código pessoal de cosmoética e tem uma IC, a Cosmoethos, né, que estuda cosmoética, se a pessoa quiser aprofundar mais. Né? Agora, efeitologia na página 2. Poderia esclarecer o efeito catalisador da residência projeciogênica no desenvolvimento projetivo? Um dos efeitos principais é que ele não deixa a pessoa esquecer da projeção. Porque vai ter os lembretes, vai ter os livros, vai ter a agenda projetiva lá com os alvos, tem o diário projetivo, aí a pessoa vai ter todos esses objetos próximos, né? E aí ela vão ajudar a lembrar a pessoa da projeção. Então, também tem a temática relacionada à sua autopesquisa, ao interesse da escrita, do desenvolvimento da projeção, aplicação das técnicas projetivas diariamente. Então, a residência projeciogênica com um padrão energético instalado ajuda a pessoa a lembrar sempre da projeção. Vai lembrar e desenvolver a projeção. Quanto mais a pessoa vai desenvolvendo, depois, com o tempo, ela começa já a ter outros interesses. Um dos efeitos é começar a querer assistir o outro. É esse. Então, ela percebe que ela já está melhor, que ela já tem um ambiente mais otimizado. Então, ela começa a perceber que outras pessoas também querem desenvolver a projeção. Aí vem o interesse pela docência conscienciológica, o interesse pela TENEPS, o interesse pela projeção assistencial, pela escrita, seja de livros, ou verbetes, ou artigos, que também, isso é um outro efeito aí da residência. Um ambiente preparado que otimiza isso. Então, ela leva ela a ter vislumbrar outros interesses mais amplos de assistência, visando assistir as consciências, as consciexes. Agora, polinomiologia na página 3, segunda linha. Poderia detalhar o polinômio energias conscienciais sadias, holopensene homeostático, projeção lúcida, interassistencialidade? Está bem dentro disso que nós estávamos falando aqui. Se o projetor ele já consegue manter um padrão aí de energias conscienciais sadias,
um holopensene homeostático, equilibrado, dentro da sua residência, a tendência é que ele consiga produzir projeções conscientes, que ele já está imerso em um holopensene de equilíbrio, né? E aí vem o interesse pela interassistência, que é aquilo que nós estávamos falando antes aí, né? Em relação aos efeitos aí da residência projeciogênica. Então, esse polinômio ajuda nesse sentido, a lembrar do projetor, a lembrar ao projetor que ele já tem um certo equilíbrio, bem-estar, e aí os interesses dele começam a expandir, começam a se tornar mais... vai além de si, né? Começa a ter o interesse em aprofundar, inclusive a própria autopesquisa em relação à própria projeção também. E o próprio autodesassédio também. E aí vem o interesse pela interassistencialidade mais ampla. Aí entra a docência, a escrita, a TENEPS, avançar na TENEPS, vislumbrando, quem sabe, uma UFIEX. Né? Querer entender mais também a multidimensionalidade, como que funciona a dimensão extrafísica, estudar mais, ler mais, compreender mais como que ocorrem os fenômenos, de um modo geral, os fenômenos parapsíquicos. Então, entra o interesse aí pelo desenvolvimento de um parapsiquismo mais amplo. Né? E um aspecto importante da projeção é alcançar a autoconscientização multidimensional, que é o mais sério. A pessoa começa a compreender que tudo aquilo que ela faz no intrafísico tem uma repercussão extrafísica. Repercute nas consciexes, repercute nas consins. Então, ela começa a observar também as sincronicidades que acontecem com ela, de encontrar determinada pessoa, de alguém abordar ela e sobre determinado tema, e é o tema que ela estava pesquisando, ou sobre a projeção, e ela começa como se fosse aglutinar, né, as consciências que têm aquele interesse sobre aquele determinado tema. Então, esse polinômio é nesse sentido, e ela começa, nesse sentido, é lembrar a consim das suas potencialidades. Agora, em paradoxologia, na página 3. Poderia expandir o paradoxo de a melhoria do desempenho extrafísico da consim projetora exigir esforço intrafísico. O esforço intrafísico seria essa organização pessoal, né? Seja na sua residência e também a organização em relação à própria vida pessoal da pessoa. Então, é importante a pessoa ter essa visão de que ela precisa ter uma organização em relação aos veículos de manifestação da consciência. Então, é um paradoxo, porque ela precisa investir aqui no intrafísico esse esforço, essa organização, esse tempo, para que ela possa ter um desempenho melhor no extrafísico. Então, por exemplo, os veículos de manifestação, o soma. Então, os cuidados com a alimentação, os cuidados com o exercício físico, os cuidados com a saúde, de um modo geral, com o sono. Né? Então, isso faz parte do corpo físico. Aí entra o psicossoma, então as emoções, as amizades também, né? o afeto, né? A questão da dupla evolutiva. Então, faz parte dos cuidados que ajudam bastante a pessoa. As energias, cuidar da parte da mobilização de energias, do autodesassédio ou da assistência, que exige maior flexibilidade do energossoma, e em relação aí ao mental soma, que seriam as ideias, né? A pesquisa, aprofundamento, a maior compreensão das ideias. Né? Então, o investimento aí no mental soma. Então, aí seria essa organização dos veículos de manifestação. Importante aqui para a manifestação da consciência no extrafísico. Outros aspectos relacionados também, a pessoa saber fazer os registros de uma maneira que ela possa depois ler aqueles registros que ela fez sobre a projeção e extrair conteúdo dali, de modo adequado. Então, isso ajuda bastante. Ter uma agenda pessoal também ajuda a pessoa ter a sua rotina organizada. Isso repercute bastante na vida da pessoa. Então, ela acorda, o que ela vai fazer? Aquilo que foi falado no início, que até o Gabriel falou, né? Que
o professor Valdo ia do holociclo até a casa dele, prestando atenção no que, no que estava no ambiente, né? Mas o professor Valdo tinha uma rotina, né? Na agenda dele, né? Então ele era atento a tudo que acontecia a todo momento, ele tinha aquela visão mais do detalhismo, né? Das situações que ele ia vivendo, mas o que ajudava ele a chegar nisso tudo era ter uma rotina útil. E essa rotina útil é ter uma agenda pessoal, com todas as atividades do dia a dia que a pessoa vai fazer. Então, para o projetor, isso é ideal. Você acorda, o que você vai fazer? Sua rotina, quais as atividades, hora a hora do dia a dia. Inclusive para a própria projeção também. Então, a pessoa chega em casa à noite, e aí? Ou do trabalho, ou está em casa em algum momento do dia. Qual momento do dia ou da semana ela dedica para o estudo, para essa pesquisa relacionada à projeção? Para a aplicação da técnica projetiva. Ela sabe qual o melhor horário do dia que funciona melhor a técnica projetiva para ela? Isso é importante. Agora, eu acho que uma coisa que é inevitável, a pessoa ela vai ter que passar, se ela quer se desenvolver do ponto de vista de parapsiquismo, de energia ou qualquer outra habilidade escrita, é aquela questão de convergência. Então, tipo, uma pessoa não faz atividade física. Ela pode até inserir na rotina dela um pouquinho de fazer atividade física de uma maneira organizada, mas sempre um pouquinho. Mas vai ter aquele momento que ela vai entrar de cabeça, vai ser necessário ter aquela imersão para criar novas sinapses para aquilo, e ela está pensando em atividade física o tempo todo até dominar. E aí aquilo fazer parte da vida dela. Para a projetabilidade, para psiquismo também, eu vejo que é inevitável. Chega um momento que, eu quero desenvolver a projetabilidade. É um momento de saturação, de leitura, de entender. E depois aquilo entra na rotina dela e ela consegue, ela não vai dar mais tanta atenção para aquilo ali, mas já é constante. Faz né? parte da rotina. Já faz parte da rotina. Então, acho que esse tema, residência projeciogênica, a gente vai ter que em algum momento entrar, não tem jeito, é como na TENEPS também, é um período de imersão que a pessoa faz até ela ter aquela habilidade um pouco mais desenvolvida, né? E aí ele começa a atingir novos patamares. Então, acho que isso é inevitável, né? É um paradoxo, que você precisa investir, né, o tempo, aqui fazer essa imersão e fazer a conexão com todas as atividades que a pessoa faz. Porque isso também é importante, né? Então, ela levar esse holopensene da projeção para as outras atividades que ela faz no dia a dia. Não fazer essa desconexão, né? Estou em casa, estou pensando em projeção. Aí, quando eu estou lá no voluntariado, eu não penso. Lógico que tem uma conexão com as consciências que estão ali, e os amparadores, né, os assistidos. É como uma pessoa que vai quando escrever um livro. Na verdade, tem pessoas que ela já tem aquele hábito da escrita e ela está com papel sempre, o tempo todo. Ela desenvolve uma aura para aquilo. Então, é a força presencial dela, né? O tempo todo com tudo que é caderninho, coisas de escrita. E a gente tem que conseguir fazer isso para a projeção, para o parapsiquismo, para cada habilidade que quer desenvolver, né? O parapsiquismo crescendo, né? Você começa com desenvolver, e quanto mais você vai desenvolvendo, mais você precisa fazer o registro também dos fenômenos, para você conseguir chegar ao conteúdo dos fenômenos. Valdirene, no meu caso, assim, quando eu vou fazer uma projeção, eu tenho que ter algo bem definido dentro de mim, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Se não for útil, eu não me mexo. É uma coisa assim, e tenho bastante dificuldade de fazer isso consciente. Então, assim, é uma coisa que eu quero investir agora mais, e acho que está vindo bem esse tema, assim, bem numa hora propícia para mim, que eu estou com um tempo disponível aqui. Mas eu penso também, não tem muito, a pessoa, ela realmente, para se projetar, a gente vai ter que ter um objetivo claro. E aí, isso toma um tempo da pessoa, ela tem que estar mentalmente com aquilo ali, pensando sobre projeção, e você se desconecta muito com o físico, então não tem jeito, né? Eu acho que tem que ser, uma pessoa não tiver uma organização, não tiver claro para onde ela quer ir, é difícil se desenvolver com isso, né? Eu não sei, por isso que eu fico pensando, eu não conseguia fazer ainda a residência projeciogênica, né, Valdirene, mas é uma coisa que exige, a Valdirene, ela volta e meia fala, a gente conversa sobre as projeções, né? Você tem, e a dificuldade de não se desconectar, a pessoa tem que ter
aquilo no dia a dia dela, né? É preciso um aprofundamento. Isso que você está trazendo, para fazer esse desenvolvimento, é preciso mesmo uma imersão, um estudo, você dedicar um tempo da sua vida, digamos, escolher durante a semana, alguns horários, você se dedicar a determinado tempo para você entender melhor como funciona a projeção para você. Sabe? Como que são as dimensões extrafísicas? Como que é a projeção? Onde você se projeta? Fazer o registro. E aí você identificar que local é aquele, por que eu estava lá? Durante o dia, no dia anterior, com quem eu estive? O que eu pensei? O que eu evoquei? Como são meus pensamentos? O que eu mais penso durante o dia? Isso tem relação, isso é autopesquisa, isso te leva a você identificar com que dimensão extrafísica você tem mais conexão. Geralmente, a gente vai para a dimensão extrafísica quando nós temos mais afinidade. Quando não é uma projeção assistencial, que você é levado para fazer assistência com um amparador de propósito, mas geralmente se a pessoa vai mais voluntariamente, você acorda numa dimensão extrafísica, geralmente é aquela dimensão que você tem mais afinidade. Então tem um porquê também disso, né? Então é bom estudar isso. Isso é em relação à própria... Por isso que no verbete, em alguns momentos aí, eu coloquei a relação a importância da autopesquisa. Ela é bem importante a pessoa fazer isso. Porque cada um tem um histórico de vida, né? Tem as consciências afins também, tem os amparadores afins. Depende daquilo que a pessoa faz no intrafísico também. É muito comum se ouvir quando vai dar uma aula de conscienciologia, dias antes o professor se projetar na dimensão próxima ou num local próximo, seja do estado ou da cidade onde vai dar a aula, com aqueles alunos ou alguns dos alunos. E depois os alunos falam, eu lembrei de você, professor, que você estava dando aula, eu estava assistindo. Por quê? Isso só pegando o teu exemplo, né, porque tinha um foco do professor. Ir dar aquela aula para aqueles alunos. Então, estava bem claro, ele estava disponível energeticamente, intraconsciencialmente, conectado com o amparador, conectado com a turma de alunos. Então, é mais provável que ocorra a projeção. Nem sempre ocorre. Mas, usando um exemplo que você falou, quando você está mais disponível, mais interessada, um exemplo é esse. Já observei várias vezes assim. Quando eu estou mais... que eu vou dar determinada aula de conscienciologia e estou mais conectado com aqueles alunos, é mais provável que ocorra a projeção. E depois, muitas vezes, durante a aula, eu trago da projeção algum assunto mais polêmico, alguma necessidade do aluno, estudo, pesquiso, aprofundo, e durante a aula vem aquela necessidade. Né? Aí é mais fácil de esclarecer sobre aquele assunto. E assim vai em relação à projeção. Então, você vai aplicar a técnica projetiva, vai colocar um alvo projetivo e vai fazendo os registros, as projeções mais espontâneas, das suas rememorações. E aí, com o tempo, você vai identificando quais os locais que você vai, por que você vai, o que tem a ver com você, o que você precisa reciclar, mudar. E aí busca as técnicas de reciclagem. O que ajuda muito no autodesassédio são as tertúlias. Cada verbete tem várias técnicas na seção tecnologia, tem várias técnicas. Cada um pode escolher quais são as técnicas que mais ajudam a si. E aí aplicar a técnica. E aí vai ajudando nesse autodesassédio. E aí vai repercutindo nas suas energias, vai qualificando suas energias. E isso repercute depois, vai soltando, né, o energossoma, repercute na projeção, repercute no voluntariado da pessoa, repercute no trabalho, repercute na TENEPS, no desenvolvimento do parapsiquismo de um modo geral, na identificação de outros fenômenos que também a pessoa vivencia durante a projeção. Aí você pode identificar quais os fenômenos que mais você vivencia durante a projeção. Isso também ajuda. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Valdirene, eu vi que você fala aqui num lugar aqui sobre os bagulhos, né? Como que você analisa essa questão, a influência dos bagulhos energéticos na residência projecional?
Então, os bagulhos energéticos, o que é um bagulho energético? A professora Kátia que é especialista nisso, né? Então, ela tem vários verbetes, tem o livro, né, do antibagulhismo. Então, é a pessoa identificar quais são aqueles excessos que estão na base intrafísica, a energia, o padrão daqueles objetos. Então, eu gosto de usar exteriorizando energias, eu gosto de fazer essa técnica, exterioriza energias até na base física, em cada parte, cada cômodo da casa, exteriorizo, procuro sentir os objetos daquele cômodo. E aí absorvo as energias. Me traz alguma sensação, aí eu vou atrás daquele objeto e aí jogo fora, né, se for o caso que não é positivo. Às vezes, tem objetos que estão em excesso. Não, a energia não é negativa, mas é em excesso, porque já faz mais de 1 ano, 2 anos que a pessoa não usa, e aí está ali. Então, é muito comum com roupas, né, muitas vezes acontecer isso, né? E aí você tira e dá para outra pessoa que usa. Você vai assistir a outra pessoa. Então, isso ajuda bastante nesse sentido. Que você tira aquela energia que está parada. Não é uma energia negativa, mas é uma energia parada. Então, em relação a isso, a pessoa pode fazer essa técnica da exteriorização das energias em cada cômodo e sentir as energias de todos os objetos do cômodo, né? Seja de um quadro, que nós falamos no início da tertúlia, para você identificar o padrão. O que aquele quadro evoca para você? O que você lembra? Seja em relação aos móveis, seja em relação às energias do próprio ambiente, como que está a decoração, se está em excesso, se não é aquilo que você gostaria de ser mais clean, mais limpo. Aí você vai organizando a sua casa de acordo com aquilo que é mais saudável para você, no momento. Né? Às vezes um quadro é muito positivo, muito bom, mas você não gostaria de ter aquilo na sua casa. Aí você retira. Né? E você vende, faz assistência, doa, vê o que pode fazer. E isso repercute, esse excesso de objetos em casa, pela experiência que eu tive, repercute nas energias. O que eu fiz para fazer essa limpeza? Eu comprei o livro da professora Kátia e fui lendo ele, ia observando cada página que eu ia lendo e observando as repercussões disso em mim e as repercussões também em casa. E eu fui fazendo essa limpeza, essa melhora. Então, retirando alguns objetos, ajustando outros, doando outros, jogando outros fora. Então, isso me ajudou bastante. Acho que é uma técnica que ela ensina e que é bem prática, né, para fazer. Então, isso ajuda bastante. E aí você pode fazer também em relação à própria biblioteca. Organizar os livros de acordo com a necessidade que você tem. Então, eu gosto de ter os livros que falam sobre parapsiquismo, projeção, todos organizados, todos próximos, numa prateleira, 2, 3, organizados. Quando eu preciso, eu vou ali. Aí, meus livros lá, de outros livros diversos, eu já tenho em outro local, todos separados. Então, isso também me ajudou bastante. E aí eu vejo que alguns livros que não tinham mais necessidade de estar ali, aí leva para um sebo, né? Doa, leva para uma biblioteca. Alguns livros que eu não tinha mais interesse pessoal, já tinha usado, levei para a holoteca, também pode ser feito isso, se você não está mais usando. Então, isso ajuda na organização. Isso é constante, né? A gente precisa fazer isso sempre na nossa casa. Isso ajuda bastante na organização das energias. Vejo nesse sentido. Você poderia comentar aqui as 3 ortopensatas? Eu coloquei essas ortopensatas com o objetivo de expandir a compreensão desse título, Residência Progestiogênica. Então, a primeira, a casa popular, tem uma enorme vantagem. Você perde menos tempo e energias com as molduras existenciais desnecessárias que são dispensadas. Então, a casa popular ela é menor, ela é mais simples, né? Então, isso a pensata já responde, né? Já é bem didática, né? Não tem as molduras de você perder tempo. Então, quando se tem muito objeto de decoração, ou que você
precise ficar limpando, cuidando, com muito cuidado, gasta muita energia e muito tempo também. Isso também, dentro da proexis da pessoa, é uma perda de energia, perda de tempo, desnecessária, né? Para mim, já vejo que, no meu caso, é desnecessário. Organização. A organização e a disciplina são fundamentações indispensáveis à autoevolutividade. Se o alicerce é ordenado, a construção será bem estruturada. Então, a organização e a disciplina são essenciais aqui para a autoevolução. E a organização, aquilo que, agora há pouco, estava comentando, em relação à organização pessoal, né, da agenda pessoal, das atividades, da rotina, para conseguir ter produtividade. Se você tem uma vida bem organizada, você consegue ser mais produtivo, produzir mais. Então, sem gerar aquele estresse negativo, gera um estresse positivo. Eu vejo que é mais nesse sentido. Então, quanto mais você vai produzindo, começa a ter mais ideias, começa a organizar as ideias também, começa a ter uma organização mental melhor também. Então, isso ajuda nesse sentido também. E a disciplina de você ter uma agenda organizada e você cumprir. Você tem uma pesquisa para fazer e você vai lá e vai fazer aprofundar aquela pesquisa, vai investir. Então, quanto mais você vai se organizando pessoalmente, você vai ficando mais autoexigente consigo mesmo. É nesse sentido da pensata que eu coloquei aqui. Então, se a pessoa está no caso aqui da Consim Projetora, né, que nós estamos falando da residência progestiogênica. Você está mais alinhada, disciplinada com sua agenda pessoal, relacionada aí seu interesse sobre a projeção, a tendência de você conseguir investir o tempo e você conseguir se organizar para aplicar as técnicas projetivas para o desenvolvimento da projeção, seja muito mais... você consiga ter mais êxito nesse sentido. Você tenha mais disciplina. Então, você seja mais organizado nesse sentido. E a terceira, a residência. O mais importante de uma residência é a funcionalidade. O resto é moldura. Então, a residência, ela atende às necessidades básicas da pessoa? Acho que essa é a primeira pergunta que a pessoa pode fazer, né? Então, ela atende às necessidades básicas, né, que é a funcionalidade. Então, vai não perder tempo. É você ter um local que você se sinta bem, receba as pessoas bem, e que você não empregue muito tempo em cuidados da casa, nesse sentido, né? Então, e as energias sejam mais equilibradas, homeostáticas, que você consiga consiga estudar. Você senta para estudar, você tem concentração para estudar. Então, o ambiente... as energias, o holopensene homeostático é isso. É aquele holopensene equilibrado. É aquele holopensene que você senta para estudar, você consegue prestar atenção naquilo que você está lendo. Não tem pensamentos, né, nexos pensentes, pensamentos chegando, aquela atrapalhação mental. Então, você consegue ficar com sua autopensenidade ali, direcionada para aquilo que você está fazendo, que você está estudando. Você vai escrever, você consegue mobilizar as energias, instalar o teu campo de energias, consegue escrever, consegue associar as ideias, consegue aprofundar as ideias, consegue expandir as ideias, consegue ter ideias novas, perceber que precisa estudar mais, aprofundar mais aquele assunto e consegue perceber onde, ou tem ideias onde buscar as informações. Então, nesse sentido, o ambiente ele é mais funcional e ele é organizado. Homeostático é nesse sentido, da pessoa conseguir produzir mesmo dentro da sua residência. Então, vai escrever o livro, ela tem lá na sua organização pessoal um horário para a escrita do livro. Então, ela senta para escrever o livro e vai escrever o livro. Ela não fica se distraindo com outras dispersões, com internet, ou precisando empregar muito tempo para ficar esterilizando energias para melhorar o ambiente. O ambiente já vem preparado no seu dia a dia, já vem sendo preparado constantemente no dia a dia da pessoa que mora na residência.
Pessoal, nós queríamos falar de novo, nós falamos no começo da tertúlia sobre esses 3 livros que foram lançados agora. O primeiro deles é A Noite de Gala Mnemônica, né? Um livro que registra, né, toda fotograficamente, e também tem vários capítulos que foram escritos sobre esse evento marcante na Conscienciologia. O outro é o livro Paradoxos, do professor Luiz Bonassi, também é um livro bastante mental somático, é muito interessante. E o terceiro é o curso intermissivo da professora Tatiana Mota. Ele descreve aquelas questões para ver se a pessoa fez o curso intermissivo. Então ela explica todas aquelas questões que estão lá no teste do curso intermissivo que tem nos 700 experimentos. E lembrando a todos da Escola de Parapsiquismo, né, novamente, né, para todos aqueles que querem desenvolver o parapsiquismo, porque só tem essa turma no ano. Então, Valdirene, nós estamos chegando aqui ao final. Você gostaria de complementar, de comentar mais alguma coisa, abordar alguma coisa que não foi falada ainda aqui com relação ao verbete, ou qualquer outro tema da projeção que você gostaria de comentar? Seria a frase enfática, né, que a residência projeciogênica é a base intrafísica ideal, com o holopensene homeostático otimizado da Consim projetora, auto-organizada e dedicada, favorecendo a vivência da projeção consciente. Acho que ela faz uma síntese aí do verbete, e está dentro disso que nós estávamos falando, né, do holopensene homeostático, da auto-organização, da própria vida da Consim projetora, e isso se estende aí para a organização da própria residência. Então nós agradecemos aqui a professora Valdirene por mais este verbete, né? Esperamos os seus próximos verbetes e o seu próximo livro também, né? Você não falou aí do livro do acoplamento, mas ela é uma das autoras do livro Acoplamento Energético, foi lançado ano passado, não é isso? Então nós agradecemos aí a professora Valdirene, agradecemos a presença de todos aqui, dos tertulianos, a participação dos teletertulianos, das perguntas deles. Agradecemos aqui a equipe do tertuliário, o Christian, o Robson, a Patrícia, agradecemos aqui Ciclosapiens, hoje está aqui o Gabriel, e passamos aqui então para as nossas divulgações, avisos e informações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. A Regina Neves, com curso mental somático interassistencial da Intercamp, e o Eduardo Vincenzi, com curso Reurbanização Extrafísica na Europa. Bom, o curso mental somático interassistencial da Intercamp será no dia 22 e 24 deste mês, em Natal, no Rio Grande do Norte. E ele é favorável ao desbloqueio, à experimentação e ao aprofundamento da pesquisa dos atributos mental-somáticos. Então, é um curso bem direcionado para quem quer desenvolver sua pesquisa do mental-soma. E será com 2 EPICONs, o Everton Santo e o Hernande Brito. Boa tarde, eu quero divulgar o curso Reurbanização Extrafísica na Europa. Eu sou um dos professores, esse curso terá, na verdade, 5 professores, eu, mais 3 que moram na Europa, quer dizer, 3 na Alemanha e 1 na Finlândia, e mais um EPICON, Luiz Gonçalves, que estará conduzindo uma dinâmica energética no sábado. É um curso de 7 horas e meia, e mais 2 horas de dinâmica bioenergética. O curso está baseado na nossa experiência. Eu estou há 10 anos fora do Brasil, vivendo na Alemanha, aliás, 13 anos fora do Brasil, 10 na Alemanha. E o curso vai trazer as nossas experiências em relação ao contexto da Reurbex. O ambiente extrafísico na Alemanha e na Europa, os locais que já foram reurbanizados, os que ainda estão por reurbanizar. Os indicadores, os locais de paz que têm a relação direta com
a Reurbex. A equipe de amparadores, os paradiplomatas, como negociam com os líderes de baratrosferas nos processos de reurbanização. A equipe extrafísica, de um modo geral, como funciona, os processos de transmigração planetária, os locais, a pacifismologia, a relação da paz, dos locais de paz com a parageografia ou com a reurbanização extrafísica. Nós vamos trazer informações bem atualizadas em relação, por exemplo, aos movimentos de refugiados, de onde vêm essas consciências que estão migrando para a Europa, que vêm do Oriente Médio e do norte da África, por exemplo. Qual que são o nosso papel enquanto intermissivista nesse contexto? De que forma nós vamos contra a reurbanização e de que forma que nós podemos atuar ativamente para promover a reurbanização extrafísica em convergência, conectado em interação com a equipe extrafísica de amparadores. Então, vai ser dados os recursos, as técnicas usadas, o curso vai ter algumas dinâmicas, então o curso ele não é teórico, ele é baseado na nossa experiência e vai ser também bastante prático, com a participação dos alunos. Esse curso é um curso do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, que eu sou participante, em parceria com o CAEC. Então, o curso será no dia sábado e domingo próximo, dia 9 e 10 de abril. As inscrições podem ser feitas no CAEC. Um aviso também para aquelas pessoas que querem assistir online. Esse curso também será oferecido via online. Podem entrar em contato com o CAEC, mandando um e-mail para o caec@caec.org. As nossas experiências, nós ainda sabemos pouco a respeito da reurbanização extrafísica, é um assunto muito complexo, mas nós vamos trazer informações que vocês não vão encontrar em outro lugar. Aguardo a presença de vocês. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Retromedo, especialidade Holominemosomatologia. E a verbetógrafa, a professora Sônia Batista. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.